sou a Nathalie e hoje eu vim falar com você sobre um tema que abrange ansiedade, procrastinação, preocupação e a forma como a gente lida com o nosso passado. Então fica até o final que eu sei que esse vídeo vai ser edificante pra sua vida de alguma forma. Eu tava lendo o livro, esse livro aqui, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Nesse livro em especial teve uma fala que me deixou pensando durante um bom tempo, que falou o seguinte: um passo é o bastante pra mim. No texto em específico, que ele solta essa frase, ele tá tratando da ansiedade do personagem do livro. Só que o livro ele falou comigo em outro âmbito. Pra falar a verdade, se você for pra pensar, essa frase, um passo de cada vez, ou um passo é o bastante, entra em todos os âmbitos da nossa vida. Ele fala com a gente de qualquer forma da nossa vida, principalmente para as pessoas que são ansiosas e são super preocupadas com o futuro. Tipo eu sou aquela pessoa que pra mim fazer uma coisa eu tenho que me planejar durante dias e quando eu ver eu já desisti de fazer aquela coisa, tanto que eu planejei, eu já desisti dela. Às vezes por ter várias coisas pra fazer, como atender as nossas metas, estudar, fazer exercício físico, cuidar da gente mesmo e parar de mexer no celular, começar a mudar algumas coisas, mudar alguns hábitos, tirar algumas coisas da nossa vida, a gente se vê tendo que fazer tanta coisa que a gente acaba não fazendo nada. E isso é super normal, porque eu sempre faço isso. Eu vejo tanto de coisa que tem pra me fazer, o tanto de coisa acumulada, eu falo, vou deitar. Só que desde que eu li essa frase, eu coloquei alguma coisa na minha cabeça que eu preciso passar pra alguém, eu vou passar pra você que tá vendo, você que vai assistir. É o seguinte: de nada adianta tentar ficar olhando pras coisas que você deveria ter feito como se você pudesse mudar elas. Muito menos ficar se planejando pra sempre e não agir, porque você vai estar muito ocupada se planejando. E acaba que você não chega em lugar nenhum. E quando você não tá se planejando, você tá olhando pro passado pensando: poxa, eu poderia ter começado a fazer alguma coisa. Em nenhum momento da sua vida você parou e pensou: nossa, se eu tivesse começado a academia 3 meses atrás, se eu não tivesse parado de estudar naquela época. Nunca parou pra pensar nisso, ou é só eu que fico brisando nessas coisas? Não é possível. O que te impede de começar a malhar agora? Pra daqui a 3 meses você falar: caraca, ainda bem que eu não parei. Ou caramba, ainda bem que eu comecei. Não tem lógica. O que a gente faz não tem lógica. O que eu faço não tem lógica. Porque o melhor jeito da gente se preparar pro futuro é concentrar toda a nossa inteligência, todo o nosso entusiasmo, tudo que a gente que a gente pode fazer no hoje, no que a gente estiver fazendo hoje. E principalmente fazer alguma coisa hoje, porque, né, a gente fica sempre pensando que a gente devia ter feito, que a gente vai fazer, mas a gente nunca faz nada. Não é possível que eu seja o único ser humano do universo que procrastina a minha vida inteira. Gente, o Melco está refletindo muito. Eu vou tirar. Esse é o único medo da gente se preparar para o futuro. Focar no hoje, parar de se lamentar pelo passado e parar de tentar adivinhar o futuro. Porque não dá pra adivinhar e não adianta de nada a gente se lamentar, porque nada vai mudar do que já foi feito ou do que já aconteceu. Não tem como mudar. No futuro, a gente colhe exatamente o que a gente tá plantando hoje, no presente. Se você é uma pessoa que só se planeja pro futuro, no futuro você vai continuar se planejando, porque você não começou a fazer nada. Se você é uma pessoa que só olha pra trás e fica pensando que você poderia ter feito diferente, no futuro você vai olhar pra trás de novo e vai falar: caramba, eu poderia ter feito diferente, poderia ter começado a fazer alguma coisa. E acaba na mesmice de sempre. É perigosíssimo focar no futuro ou focar no passado. A gente tem que entender o presente. E é exatamente isso que a frase falou comigo. Um passo é o bastante pra mim. Um dia de cada vez. Então eu quero propor aqui que a gente viva a nossa vida com um passo de cada vez. Um dia de cada vez. No começo é bem difícil. Tá sendo bem difícil pra mim. Mas esse é um jeito que eu tive de eu não procrastinar, de eu não ficar ansiosa e nem preocupada. Porque como é que eu vou procrastinar se eu tenho que viver um dia de cada vez? Amanhã, na sua realidade, não existe. O que existe é o hoje, então você tem que fazer hoje o que você tiver que fazer. Isso inibiu totalmente a minha procrastinação, inibiu a minha ansiedade, inibiu a minha preocupação. Porque eu não me vejo preocupada com o que eu vou fazer, porque o que eu vou fazer depois eu vejo. Eu não me vejo ansiosa com o que vai acontecer, porque o que vai acontecer depois. Eu não vou colocar nada pra fazer amanhã, porque amanhã ainda não existe. Então eu tenho hoje, eu vou ver o que eu consigo fazer no hoje. Eu quero que você largue o seu celular e vá fazer alguma coisa hoje por você. Então baixa o aplicativo de exercício, pega uma matéria hoje pra estudar. Não precisa se desesperar pra abraçar o mundo, porque desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum. Então começa com uma coisa de cada vez. Faz uma coisa de cada vez e se foca para fazer essa uma coisa de cada vez da melhor forma que você puder fazer. Porque amanhã é amanhã, ontem não volta mais, o hoje é a única coisa que você tem. Então tenta fazer o que você puder hoje, por você mesmo. É pouco a pouco que a gente chega lá. Não espera que você vai, vou começar a estudar hoje. Aí amanhã você já virou o Albert Einstein, porque não é assim que funciona. Você precisa,
uma cota aí estudando pra você conseguir entender tudo e ficar de boa, mas você precisa começar de algum jeito, você precisa começar de alguma forma. Se outras pessoas conseguem, você também consegue, você não pode parar. A questão é que a gente não pode parar, a gente não pode ficar parado se planejando. Então vamos lá. Acordei. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu tenho que escrever um roteiro e gravar. Eu tenho que estudar matemática, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que fazer skincare, eu tenho que hidratar meu cabelo, que ele tá bem ressecado, como vocês podem observar. E, bom, acho que por hoje é só. Essas são as coisas que eu tenho que fazer hoje. Amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Ontem eu não fiz nada, mas hoje eu posso fazer. E é assim que a gente vai viver nos nossos dias, pouco a pouco. Porque uma casa se constrói bloco a bloco e não surgiu do nada. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, que tenha te feito pensar. Espero que você tenha gostado, né? Se você não gostou, desculpa, sei lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!